Olá pessoal, tudo bem? 27 de fevereiro de 2024. Esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 37. Começaremos o capítulo 10, A Vida e a Morte. A organização fisiológica de um ser humano é uma das mais grandiosas peças da engenharia genética jamais antes ou depois elaborada. Todo esse equipamento depende do oxigênio que lhe é vital e que transforma o sangue venoso em arterial, eliminando as perigosas toxinas que produz pelo aparelho excretor, mantendo um equilíbrio invejável. Joana começa o capítulo falando, ela descreve todo o funcionamento do corpo humano, eu não coloquei tudo aqui, mas fazendo uma ode ao corpo humano, como uma máquina de uma engenharia extremamente avançada. Não havia nada parecido antes e nós não conseguimos produzir nada similar ou melhor depois. Os cientistas ficam tentando criar um coração em laboratório, alguma coisa artificial, para poder não precisar de outro ser vivo, né, para fazer um transplante e tudo mais. Mas nós conseguimos, no máximo, chegar perto de copiarmos algo que já foi criado pela natureza. A própria evolução natural transformou isso. Então, o nosso aparelho, tanto que uma faculdade de medicina leva 6 anos só para o indivíduo terminá-la, né? Depois ainda tem especialização, dependendo do caminho que ele for seguir, são 10 anos de estudos para poder se firmar especialista em um único órgão, às vezes, né? Como um neurologista, um neurocirurgião, vai levar 10 anos para conseguir chegar nisso. Esse respeito com relação a essa maquinaria, a essa mecânica, é a parte que tem sido trabalhada dentro desse estudo. Quando se fala de alimentação, de vícios e tudo mais, é neste sentido, porque algumas pessoas elas se preocupam mais com a qualidade da gasolina que vão colocar no carro do que a qualidade de alimento que vão colocar no corpo. Para o corpo elas dão qualquer coisa, para o carro tem que ser aditivada, tem que ser a pódium, tem que ser isso e aquilo. Se eu começar a olhar para o meu corpo da mesma maneira que eu olho para os bens materiais, para a casa, para o carro, ou até mesmo para o cachorro, que às vezes dá um alimento melhor, a minha vida já muda consideravelmente. Então, este respeito de tomar isso como garantido, é meu, eu posso fazer o que eu quiser, é uma ilusão. Quando nós olhamos em direção a isso, se eu viro para você e falo, supondo que você tenha que perder uma parte do seu corpo, qual você aceita? Então, até o dedinho do seu pé vai ser difícil perder. Supondo que algum órgão seu possa parar. Na próxima encarnação você tem que nascer com uma doença crônica. Qual você quer? O que é melhor? Hipertensão? Asma? Diabetes? É melhor vir sem as pernas funcionando? É melhor vir com uma deficiência intelectual? Como é melhor vir? É melhor vir com deficiência visual, auditiva, de fala? Não tem nenhuma deficiência que nós queiramos ter. Não tem nenhum órgão que pare que nossa vida continue mais ou menos como ela era. Tudo fica mais difícil. Então, já começar respeitando isso, já que o estudo fala sobre vida e morte, sendo a morte inevitável, o que eu posso fazer é a manutenção da vida. E aí, quanto melhor for o combustível que eu der para essa máquina, mais tempo ela funciona e de forma mais eficiente. Essa aparelhagem sensimilar é ativada por sistemas especiais, emissores de energias que procedem da mente, circulando em todo o organismo, mente que, por sua vez, é instrumento de manifestação do espírito, quer consciente ou não da sua existência e significado. Essa aparelhagem sensimilar é ativada por sistemas especiais, emissores de energia que procedem da mente. Então ela está falando dos neurônios, ela está falando dos neurotransmissores, ela está falando desse movimento circulando em todo o organismo. E essa mente, como já foi trabalhado no último encontro, é o instrumento pelo qual o espírito se manifesta, quer consciente ou não da sua existência e significado. Eu não preciso, portanto, acreditar em espíritos, em espiritismo, em reencarnação, para que eu possa utilizar meu cérebro. O materialista vai usar o cérebro, o niilista vai usar o cérebro, não importa. O espírito se faz uso disso. É uma ligação que eu não consigo tornar totalmente consciente. Uma parte dela é inconsciente, no sentido de vegetativa, autônoma.
Assim como você não precisa ficar controlando, se você quer abrir e fechar sua mão, você precisa pensar sobre isso e determinar que esse movimento aconteça. Mas você não precisa pensar no batimento cardíaco. Seu coração está batendo e se você acelera o passo, começa a subir uma escada, ele aumenta. Então você não precisa controlar isso. Por isso é vegetativo, autônomo. A nossa relação espírito-mente, ela também é vegetativa, ela é autônoma, independente do nosso desejo. É que todo o comando se encontra no espírito, que a vitaliza e conduz, contribuindo para o seu êxito ou sua desorganização, embora nem sempre esteja consciente da alta magnitude do investimento de que se encontra possuído, a fim de alcançar as estrelas, saindo por definitivo da treva da ignorância para a glória da imortalidade. A glória da imortalidade para o espírito. O que morre no espírito? Nada. Então, o que o espírito passa por experiência de morte? Quando ele está no corpo. A glória da imortalidade é não precisar mais reencarnar. Para chegar nesse estado, eu preciso não ter mais experiências na carne que sejam válidas para mim. As experiências da carne são primariamente sensoriais, degenerativas. É o sofrimento, você fala crise da meia-idade, crise dos 50, crise dos 60, tratamento estético, vai para lá, vem para cá. O espírito não tem isso. Se você, vamos dizer assim, se você desencarnar esteticista, no mundo espiritual você passa fome, porque você não vai ter o que fazer. Nós olhamos nesse sentido. Então, todos esses empregos relacionados ao corpo que nós temos aqui, cabeleireiro, barbeiro, todo mundo está desempregado depois que morre. São coisas que só existem para o corpo. Uma vez que isso só existe para o corpo, e aí nós estamos falando de centro de energia, o intestino também só existe para o corpo. O estômago só existe para o corpo. Então, um gastro também está desempregado. Se ele só sabe analisar o corpo, sim, mas quando você tem um viés psicossomático, aí é outra coisa. Porque os adoecimentos que estão em determinados órgãos falam de energias que estão adoecidas naquela região. Quando você une os elementos de conhecimento, o que é que eles falam que é chakra lá no Oriente? Por que tem 7 principais e tem uns 200 e pouco de forma geral? São pontos energéticos que estão no corpo conectados a órgãos. Então, ela está dizendo, preste atenção aqui, ó. Todo o comando se encontra no espírito, o cérebro apenas obedece. O cérebro não produz nada naturalmente a não ser aquilo que é necessário para a manutenção do corpo, como fazer o coração bater. Isso quem manda é o cérebro, porque eles estão conectados. Tanto que quando há morte cerebral, pode doar o órgão, porque o indivíduo não vai voltar mais. Contribuindo para o seu êxito ou sua desorganização, ou seja, o espírito vitaliza e conduz o corpo físico através do cérebro e contribui para seu êxito ou desorganização. Se o espírito está vegetativamente conectado ao cérebro e pode curá-lo ou adoecê-lo, dependendo da vibração que eu tenho, então os meus órgãos também. Por isso a ideia de psicossomática. Por isso a importância de entender esses pontos. O que são os chakras. Por que estou adoecendo nessa região? Porque é o intestino que está preso e não um nó na garganta. Por que eu tenho enxaqueca ou cefaleia e não esporão de calcânio? Você começa a entender por que você adoeceu exatamente naquela região, porque aquela região é um ponto energético e esse ponto energético está ligado a uma emoção ou pensamento. Tudo é entrelaçado. Compreendendo que eu não vou levar nada do que é desse corpo embora e eu não precisarei mais reencarnar, então isso significa que eu não preciso mais passar por dores, que eu não preciso mais passar pela degeneração. O envelhecimento é uma degeneração. Você é gerado e depois você é degenerado. A partir do momento que você vira um embrião, você já está morrendo. Então, cada passo em direção à morte é uma experiência que vai tornando você em uma limitação.
A partir dos 40 começa a ter perda de massa muscular, é mais difícil recuperar da ressaca, é mais difícil perder peso. Depois de certa idade é preciso fazer reposição de cálcio, senão os ossos não sei o quê. E essa ideia, ela é um cuidado que nunca termina. E ao mesmo tempo que nós queremos prolongar a vida até os 120 anos, nós entendemos que cada fase tem uma demanda. E essa demanda vai sendo identificada. Então você talvez seja de uma geração que cresceu tomando Yakult e achava uma delícia, queria um Yakult de 1 litro. Aí de repente você descobre que eles fazem um Yakult 40. Ah, específico para pessoas de 40 anos, porque a que tem 40 anos o intestino dela funciona diferente da que tem 8. Então essa experiência, ela vai te trazendo uma percepção. Isso sempre traz você para o aqui e agora. Quando você fala, vou sair, vou beber, caramba, 2 dias de cama porque tomei uma garrafa de vinho, isso te chama. Por que isso aconteceu? Por que não acontece mais? Por que eu fui transar e brochei? Por que eu fui transar e senti dor? Por que eu estou sentindo esse monte de calor? Isso te chama. Quando o médico dá o diagnóstico, olha, isso é andropausa, isso é menopausa, isso é vaginismo, isso é disfunção erétil, isso é bloqueio por colesterol, isso é... O indivíduo toma um susto e esse susto te faz resetar. Tá, o que eu faço agora? Em espírito isso não acontece. Como o espírito não tem esses sustos, ele tende a ficar compulsivo, robotizado. Se ele ainda não é moralmente evoluído, se ele ainda não é emocionalmente evoluído, então ele dificilmente vai evoluir, porque ele tende a ficar estagnado naquilo em que ele acredita, naquilo que ele faz, no conforto em que ele tem, e ele não vai conseguir construir algo além disso. Isso permitiria, por exemplo, que um espírito fosse maldoso para sempre. Nós precisamos da experiência encarnatória. Este é o ponto de vista espírita. Então eu posso me organizar ou eu posso me desorganizar, embora nem sempre eu esteja consciente da alta magnitude do investimento de que me encontro possuído. A fim de alcançar as estrelas, saindo por definitivo, que aí eu não preciso mais reencarnar, porque eu estou na glória da imortalidade. Mas de onde eu tenho que sair? Da treva da ignorância. A questão do investimento, como eu já disse, se você pesquisa quanto custa os órgãos no mercado paralelo, vai vender um rim, vai vender um coração. Fui num encontro, acordei numa banheira, roubaram o meu rim. Pega todos os órgãos, vale mais de 1,5 milhão. Então, o nosso aparelho já é uma Ferrari, o nosso aparelho já é uma Maserati. O nosso aparelho aqui, eu estou pilotando um carro de mais de 1 milhão e pouco. E aí, às vezes, o indivíduo vai lá se preocupar em pôr combustível aditivado só no Onix dele, mas ele não coloca neste corpo aqui, que é um carro milionário. E o principal, né? Não importa quanto dinheiro você tenha, a reposição de peças não depende disso. Salvo quando o cara é muito famoso, apresentador de televisão, de repente por acaso o coração dele aparece, né? Mas eu não estou dizendo nada, é só uma por acaso. Mas a fila do transplante, em tese, ninguém pode furar, né? Em tese. Então, se você não cuida direito deste carro e o motor dele começa a dar problema, não tem como você falar, não, tá 100 mil aí, põe outro. Não tem. Essa responsabilidade eu só olho para isso depois que dá problema. O seu pai dá o carro para você, sua mãe dá o carro para você e fala, olha o carro, põe água no radiador, troca o óleo do freio, olha a direção, né, se tá tudo certo com ela, de vez em quando atualiza. De repente o cara não faz nada disso, calibra o pneu, ele não faz nada disso, aí o carro fica lá fumegando na beira da rodovia. Então, Deus falou, Jesus falou, o médico falou, Joana falou, eu estou aqui falando, não sei quem falou. Todos nós estamos em algum nível falando para você cuidar do seu corpo. Mas alguns farão como esse adolescente de 18 e não vão fazer isso. Quando derem conta, angina. Quando der conta, AVC. Quando der conta, bruxismo. Quando der conta, tratamento de canal. E às vezes são coisas simples, né? Então, quanto você vai ter que ficar investindo, eu estou falando aqui de valor do corpo, vai ver quanto custa um dente. Imagina todos.
Então, só o que você tem de dente na sua boca, se você tem os 32 ou 28, olha a fortuna que você tem. Original de fábrica. E não quer nem passar um fio dental? Tá economizando na pasta de dente? Nesses incomparáveis equipamentos encontram-se os mecanismos que expressam a inteligência, o sentimento, as tendências de toda a natureza, graças ao perispírito que os modela, obedecendo às exigências da lei de causa e efeito, no desempenho da tarefa para a qual foi elaborado pela divindade, na sua condição de envoltório sutil da alma ou espírito. Causa e efeito, perispírito, modelar. Nesses incomparáveis equipamentos encontram-se mecanismos que expressam a inteligência, os sentimentos, as tendências de toda a natureza. Se o perispírito os modela e o perispírito também não é a inteligência em si, é o espírito que é, então essa modelagem vai ser de acordo com o seu corpo. Então o perispírito é o alfaiate. Se você é gordo, ele vai modelar um corpo grande. Se você tem raiva, ele vai modelar um corpo com gastrite. É isso. Então ele é um alfaiate. Não adianta você reclamar. Vai ser dado aquilo que é necessário para o seu crescimento. Aí você pode ficar furioso. Ah, queria ter o cabelo de outra cor. Porque às vezes é difícil. Principalmente quando dentro da sua casa tem alguém com aquilo que você gostaria de ter. Então você queria ter o olho claro, teu irmão tem, você não. O outro irmão que nasceu depois de você tem, você não. E aí você fica com raiva daquele olho que você queria ter, o olho claro. Seu irmão é mais alto que você e você pensa, mas é a mesma genética, por que eu sou mais baixo? O que você precisa olhar disso tudo? Qual é a importância disso para você? Pessoas iracundas, né, raivosas de forma geral, se beneficiam mais se nascerem com 1,60 m de altura do que com 1,92 m. Porque se você já tem muita raiva e ainda tem 1,92 m, a tua chance de arrumar uma briga é maior do que se você tiver 1,60 m e tem que pensar duas vezes. Você ainda pode comprar uma arma tal, mas ali no dia a dia, numa fila de mercado, com 1,92 m, você tem mais chance de arrumar problema. Quando nós olhamos os filmes, os desenhos, principalmente aqueles mais antigos, né? Quem que é sempre o líder? O baixinho. É o baixinho. Tem lá a corrida maluca que tinha aqueles gangsters lá, era o baixinho. Quem que eram os bobões? Os grandes. O grande era sempre um bobão, que seguia um baixinho raivoso, mandão, Pink o cérebro. O cérebro era baixo, e ele era o cérebro, o Pink era grande e bobão. Porque o bobão, e eu estou dizendo bobão aqui, o que não tem raiva, né? Ou seja, esse é o que está certo, ele tem que ser grande mesmo, sim. Ele pode ser grande, porque ele não vai fazer nada com aquilo. Percebe então por que você tem essa limitação, seja ela qual for? Porque o alfaiate, que é o perispírito, moldou este corpo para você. E depois que isso está colocado, tá? Então o alfaiate dá para você um terno. Ele tá ali, tudo bem, você com o seu terno, porque ele é dado exatamente para o seu tamanho. Ok. Ó, você só tem ele, tá? Você só tem ele. Ele não vai se adaptar ao tamanho do seu corpo. Ele não tem elastano. Então ele te dá aquilo. Aí você começa a se alimentar mal. Vai aumentando o tamanho. Então ele começa a rasgar. Essa é a questão de você começa a rasgar o seu corpo. Você começa a atuar com muita raiva. Você começa a rasgar seu corpo. Isso vai gerando uma lesão nele. Então isso é psicossomática. Você estava exatamente no que você precisava para crescer. Você fez mau uso disso porque não alimentou direito. Quando eu falo alimentar direito, não é só com comida. É o que você lê, é se você faz ou não faz terapia, se você medita ou não medita, se faz ou não atividade física, o que você consome, se você tem muito vício em pornografia, Instagram, que são coisas que liberam dopamina, isso vai gerando também um estresse. Se você é uma pessoa muito estressada e mantém seu corpo sempre com muito cortisol,
Isso é alimentá-lo mal, tá? Eu não estou falando só do Doritos e da Coca-Cola. O Doritos e a Coca-Cola eu não deveria nem estar falando, já tinha que ser uma coisa óbvia, consentida. Estou falando das outras coisas. Guardar uma mágoa, segurar uma raiva, faz mal. Faz mal segurar gases. Imagina segurar ódio. Não é brincadeira isso tudo. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Só que não é pra lá que você está deixando, é aqui dentro. Então é deixa pra cá, deixa pra cá. Toda hora que você fala deixa pra lá. Se for uma coisa de eu não vou brigar com esse indivíduo porque a única coisa que eu vou conseguir é um soco na cara, ok, não vale a pena. Mas o deixa pra lá é num relacionamento abusivo, por exemplo, num emprego abusivo, numa qualidade de vida negativa. Isso é deixar pra lá. Uma mãe narcisista que você não deixa afastar, ou um pai narcisista. Deixar pra lá é se deixar. Isso tudo ficando guardado em você começa a gerar um atrito. E esse atrito vai rasgando essa vestimenta. Aonde o tecido dela for mais fraco, porque se o alfaiate modelou de acordo com a sua necessidade, então tem uns pontos aonde a costura é um pouco mais fraca, que essa é a predisposição genética das doenças que você traz. Se a costura veio mais fraca no teu coração, porque você tem uma predisposição para cardiopatia na família, durante esse atrito é o coração que vai explodir. Tá aí construída a sua lesão psicossomática. Dá para fazer. Se isso tudo fosse nos ensinado quando nós temos 6 anos de idade, né? Martelado na nossa cabeça, disciplina obrigatória na escola, da primeira série até o terceiro do ensino médio, e depois na faculdade, nós teríamos pessoas muito mais saudáveis. Só que a maioria só vai escutar isso agora, aos 30 e pouco, 40, porque a roupa já rasgou. Só tem gente com roupa rasgada aqui no canal Mood, né? Incluindo eu. Nesses incomparáveis equipamentos encontram-se os mecanismos, tendências da natureza, graças ao perispírito que as modela, e ele obedece à lei de causa e efeito, então é o que você merece, não tem mais nem menos, no desempenho da tarefa para a qual foi elaborado pela divindade, na sua condição de envoltório sutil da alma ou do espírito. Olha que coisa bonita, né? O olhar que Joana tem, como é romantizado, interessante. A bênção, portanto, de um corpo para o crescimento espiritual, por mais limitado e destroçado que seja, é de não apreciado valor, porquanto se reflete as necessidades do seu agente espiritual, sempre responsável pela maneira como se condensa no mundo das formas. Respeitá-lo com imenso carinho, oferecendo-lhe os contributos próprios para que sejam alcançadas as finalidades às quais se destina, é o dever inteligente do viandante na romagem terrena. Bom, não fazer isso, segundo Joana, é desinteligência. Desinteligência, nós sabemos o que é, né? A bênção, portanto, de um corpo para o crescimento espiritual, que então qual é a função do corpo para me ajudar a crescer espiritualmente? Por mais limitado e destroçado que seja, é de não apreciado valor, porquanto reflete as necessidades do seu agente espiritual, sempre responsável pela maneira como se condensa no mundo das formas. Então eu dou a forma para este corpo, porque eu não valorizo ele como eu deveria, não tão cedo quanto eu falei lá desde os 6 anos de idade. Que é mais fácil premiar o seu filho dando um Kit Kat para ele do que ficar aguentando ele chorar e ensinando ele que faz mal. Porque ele não tem condição de entender ainda que o açúcar causa inflamação. Ele nem sabe o que é isso. Então é fogo. Fogo é elemento alquímico de transformação. Inflamar é colocar fogo. O açúcar coloca fogo em você. Por que você está colocando fogo? Como se fosse essa lenha, né? Ele vai entrando seus nervos, ele vai entrando em tendões, músculo, ele vai entrando em corrente sanguínea, ele vai te inflamando. Aí você pega fogo, porque fica tudo mais frágil. A pessoa para de comer açúcar, ela passa pela abstinência ali, né? Sente até saliva ao pensar na coisa.
Ela entende isso. Faça esse teste. Fique 2 semanas sem comer açúcar. 2 semanas sem comer açúcar. Coloque stevia para adoçar as coisas, ou pelo menos coloque um açúcar mascavo, coloca melado, qualquer coisa nesse sentido, mas não vai no açúcar branco. Tira o açúcar branco. A pessoa compra um sonho, polvilhado de açúcar em cima. Tira aquele açúcar do sonho, coloca numa colher e vê que você está comendo uma colher de açúcar. Só na cobertura. Passa o morango no açúcar assim, ó. Se você não dá conta de comer o morango sem açúcar, você não gosta de morango, você gosta de açúcar. Quando você tira o açúcar, tudo vai ficar um pouco amargo, azedo para você, porque o teu paladar está detonado pelo açúcar. 2 semanas depois você volta aqui e deixa nos comentários se o seu intestino não melhorou, se dores articulares não melhoraram, se o teu cérebro não se acalmou. Você vai ver que sim. Joana está dizendo, nós somos os responsáveis. Se nós compreendêssemos a importância do corpo, e quando eu estou falando aqui do valor financeiro, do valor espiritual e do valor de tudo, de quanto custa cada dente que você tenha na sua boca e você só precisa passar um fio dental, não é possível que você não faça isso. É muito desamor se você não fizer isso. É muito descaso. O teu mérito, estamos te dando uma Ferrari de 1,5 milhão, 2 milhões. Você não fez nada com ela, ela ficou igual aqueles Peugeot 206, que toda rua, toda cidade tem um Peugeot 206 apodrecido numa rua, né? Ficou igual aquele carro. O que você como produtor do próximo corpo, o que o teu espírito vai alinhavar? O que o alfaiate perispírito fará para você? Bom, lá vão nascer aquelas crianças que nascem com 5 dentes na boca e um monte de buraco entre eles. Você não precisa mesmo, você não cuida. Então você começa a atrair isso para você, porque isso se torna o teu mérito. Isso é a lei de causa e efeito. Não é uma punição. Bom, nós te demos uma coisa que dava muito trabalho, você não quis fazer a manutenção, teve que arrancar um dente, sentiu dor, não sei o que, então já vamos mandar sem os dentes. Só o suficiente para você mastigar alguma coisa e tá tudo certo. E aí não precisa nem passar o fio dental, você consegue passar um palito de dente inteiro ali, ó. Passa o teu dedinho e limpa entre um dente e outro. Não compensa. É desinteligente. É mais inteligente cuidar, então, para que você construa o mérito. Tá? Respeitá-lo com imenso carinho, oferecendo-lhe, porque é você que oferece, teu corpo sozinho não vai conseguir, os contributos próprios para que sejam alcançadas as finalidades às quais se destina. Começa a olhar, por exemplo, a importância de vitamina D. Você não toma sol? Precisa repor vitamina D. B12. Ah, virei vegetariano, não gosto muito de carne vermelha. B12. São coisas simples que você compra em farmácia com dosagens, dá para tomar a vida inteira, não é um problema. E às vezes por conta disso você não consegue levantar da cama, acha que está deprimido e é falta de vitamina D. Começa a ter tremores, começa a ter falta de memória, acha que está enlouquecendo e é B12. Talvez você está muito perto de se regular. Então aproveita esse estudo, o livro, né? Já que estamos em busca da verdade, e experimenta. Experimenta. Faz esse exercício. Escolhe uma data aí ao ano, talvez você vai tirar férias, vai ser mais tranquilo para você, e fala, eu vou ficar 2 semanas sem comer carne, sem comer açúcar, sem colocar sal nas coisas. Colocar um azeite, coloca um azeite, vai fazer pipoca porque eu gosto de pipoca. Não, eu gosto do sal. Come a pipoca com pouco sal. Tira. Veja como o seu corpo funciona. Repõe a vitamina D, repõe a B12 se você precisa, tira o açúcar, muda, para de comer carne, fica 2 semanas. Não é assim o ideal vegetariano para não maltratar os animais. Isso seria lindo, mas é para você entender seu corpo. Em busca da verdade. Quando você estiver com o seu corpo operando numa função acima, limpa. Porque aí deu tempo do teu intestino limpar, deu tempo da inflamação diminuir. Quando você, na 3ª semana, voltar a comer o que você comia, você vai ver o quanto te faz mal. Vai te dar dor, vai te dar diarreia, vai te dar insônia, vai te dar um monte de coisa que você tinha parado de ter. Aí você começa a gerenciar
o que faz mal para você e o que não faz. Não porque eu estou falando, não porque Joana escreveu, mas porque você entendeu como o seu corpo funciona e qual é o melhor combustível para ele e a qual tipo de combustível ele responde mal. Então, se você tem intestino preso, diarreia, se você tem azia, gases, isso é um carro que fica andando. Não é possível. Se um carro estiver apitando enquanto você anda e tiver com barulho no motor, você não vai levar ao mecânico? Então por que se o teu corpo está aí? Ah, eu sou constipado desde que eu sou adolescente. É grave, né? Andar com a luzinha acesa no painel. Quando o self se encontra consciente dos seus atributos, melhor trabalha para a harmonia que lhe é necessária, a fim de desempenhar as funções de mortalidade e de imortalidade que lhe dizem respeito, superando os impositivos da sombra, que evocam os caminhos dúbios que foram transitados e necessitam da contribuição do entendimento para que haja plena harmonia. Quando o self se encontra consciente dos seus atributos, melhor trabalha para a harmonia que lhe é necessária, a fim de desempenhar as funções da mortalidade e de imortalidade que lhe dizem respeito, aí superando a treva da ignorância, ou seja, os impositivos da sombra, que evoca caminhos dúbios que foram transitados e necessitam de contribuição do entendimento para que haja plena harmonia. Isso é autoconhecimento. Este corpo é teu, é o auto como um automóvel. Se você não conhecê-lo, o resto todo não faz diferença. É o culto ao corpo, é o respeito. E esse respeito ao corpo é como é que eu posso respeitar uma pessoa? Às vezes você encontra uma pessoa e fala assim, ô dona Ana, e ela fala, não, não me chama de dona. Você quis respeitá-la, mas ela não gosta de dona. Ou você encontra e me fala, ô Ana, Ana não, dona Ana. Então, para respeitar alguém, eu preciso saber o que a pessoa gosta. Para respeitar teu corpo, você precisa fazer o mesmo. Você tem intolerância à lactose, você tem isso, tem aquilo. E aí a pessoa vai se adaptando. Ah, vou tomar um Lac Day, porque aí eu posso comer o que tem lactose. Não come a lactose. Se o teu corpo não gosta de lactose, vai pro leite vegetal. Não dá um remédio para que ele goste, porque isso é um atraso. O leite é do bezerro. A vaca não dá leite. Quem dá leite é mãe. A vaca engravida e isso faz com que ela tenha leite para o bezerro. O leite não é pro ser humano. O seu corpo já não digere isso, já não tem essa condição. Por que você está repondo isso se isso é atraso? Parar de tomar leite de outra espécie é o avanço. Porque nenhuma outra espécie, depois de criança, bebê, continua tomando leite. Só o ser humano. Se o canguruzão tentar entrar na bolsa da mamãe dele, vai tomar uma pesada. Vai lá pegar o leite da vaca para ver se ela não te dá um coice. É essa expressão. Eu olho. E aí você respeita como o seu corpo funciona. É um processo de desintoxicação, um processo de autoconhecimento, não é para qualquer pessoa. Eu não lembro quem foi, né, mas eu publiquei isso. Alguém veio aqui e falou, olha, alguma coisa que foi dita nos estudos, mudou a minha alimentação, eu já emagreci 7 ou 8 quilos. Quer dizer, olha só a diferença na vida da pessoa. Por isso eu vou insistindo. Eu sei que para alguns isso é irritante, porque eles não querem olhar. E quanto mais o corpo da pessoa está abandonado, menos ela quer olhar para isso e mais esses estudos são desprazerosos. Mas é a pessoa que mais precisa. Eu continuo insistindo porque eu quero que no meio disso aqui, uma pessoa faça exatamente o que está sendo sugerido aqui. Se uma fizer isso e entender, isso já valeu esse tempo aqui. Esse investimento. Desse modo, o corpo deve ser considerado um santuário sublime que a vida concede ao espírito, a fim de que permita o desabrochar dos valores adormecidos, qual ocorre com o solo generoso que acolhe a semente, a fim de que alcance a meta que jaz no seu imo. Um santuário sublime que a vida concede para que o espírito desabroche como um solo. Meu Deus. O que mais precisa acontecer? Se isso aqui não for suficiente, só o infarto vai ser, e às vezes nem ele.
Não vá por esse caminho, não pensa que é fácil. Ah, infartei, fiquei na UTI 2 dias. São meses depois de tratamento, remédio, exame. Você vai ter preguiça de fazer o exame. Às vezes o médico que te acompanhava se aposenta, morre, muda de país. Você vai ter que procurar outro. É uma chatice. Mais chato do que ouvir eu repetindo aqui. A vida concede. A vida dizendo: olá, espírito, você precisa crescer? Toma esse corpo. Obrigado, deixa eu detoná-lo. Não tem problema, não importa como você entregá-lo para mim, ele vai virar pó de novo. Mas seria mais respeitoso fazer algo de positivo com isso. Aproveitar a experiência desse solo para que ele não vire um mangue. Não é mangue. Não é Nação Zumbi, Chico Science. Fui no mangue, catar lixo, pegar caranguejo e conversar com o urubu. Fui no mangue, catar lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu. Não é mangue, é um solo. E este solo pode ser fértil. Esse mangue do urubu ou aquele solo lá dos campos de flores de Amsterdã. O que você faz. A oportunidade que a vida dá é a mesma. A amora que está no pé para todo mundo, a castanha é para todo mundo, o preço é caro, mas a possibilidade, se o ser humano capitalizou em cima é outra coisa. A vida dá oportunidade para todos. Você pode plantar quase qualquer coisa na tua casa. Quer uma banana? Planta a bananeira, você vai ter aí. Dá para plantar em vasinho pequeno que só dá 3 frutos, entende? Dá para ter. Quem escolhe comer os Cheetos é o ser humano. A vida nunca produziu um Cheetos. A vida nunca produziu Pepsi. O ser humano produziu. O que a vida oferece é só o que é necessário para o corpo que ela concedeu. Então, além dela dar o corpo gratuitamente, ela ainda dá o combustível gratuitamente. Olha a grandeza disso. E ainda deixa você levar no bolso. Olha o tamanho que é uma jaqueira. Olha o tamanho que é uma jaca. Você pega a semente dela, põe no seu bolso e no teu bolso você vai estar levando uma jaqueira. Quem mais dá isso no mundo? Tudo é tudo é João e pé de feijão na vida. É grandioso demais. O quanto nós conseguimos produzir com uma semente que é pequenininha. Passarinho come, voa, faz cocô ali, pronto, nasce uma árvore, cara. Isso é muito louco. Então nós somos isso. O espírito cai nesse solo aqui e começa a desabrochar. O que vai emergir? Um psicopata? Um ranzinza? Um idiota? Um chato? Um estuprador? Ou um altruísta? Um generoso? Depende. O que está aí na sua semente? E esta oportunidade de modificar por processos terapêuticos, meditativos e tudo que sempre é insistido aqui é o que vai alterando o seu DNA. Para que no próximo solo você venha não sem os dentes porque você não cuidou deles, mas com os dentes que você já tinha e cuidou bem, e agora com uma possibilidade de talento musical, porque você nasce filho de um pianista casado com uma violinista. Num lar cheio de instrumentos. Olha que coisa linda. São oportunidades. A atração. Se o indivíduo cuida bem, bom, se ele cuidou de dente, cuidou do corpo, eu posso dar um violino na mão dele. Um cara que não passava fio dental no dente e dar um violino nele vai ser aquela criança que arrebenta o violino. Sai daqui, moleque. Toma um pandeiro e vai bater ali, que é o só que você pode por enquanto, né? Não desmerecendo quem toca o pandeiro, né? Eu tô falando sobre a possibilidade de destruir a coisa. Então, refletir. Refletir profundamente nessa ideia de que é um santuário sublime que talvez você esteja aí pichando. Assim, considerando, os maiores perigos jazem internamente. São as imperfeições morais remanescentes do primarismo que teimam em manter encarcerado o ser real, fazendo-o repetir as façanhas infelizes que o tornaram desditoso. Porque eu disse aqui agora, você pega uma semente de jaca e você tem uma jaca no bolso. Só que nunca, em hipótese alguma, dessa semente de jaca vai nascer uma macieira.
que você é o que você é. Então, Joana está dizendo o que eu era nas outras vidas, que é esse DNA que eu estou falando, DNA espiritual, que é o que vai dar o projeto para o perispírito modelar. Se eu não mudei nada, eu recebo o mesmo. Sou jaqueira para sempre. Essa é a importância. Eu preciso construir algo além disso. A árvore se nutre do solo. E esse é o interessante. O fruto que a árvore produz não é para ela comer. Ela não precisa do fruto. É para os outros. Então a árvore serve. Quando eu entendo isso, que eu sou um espírito num solo, então eu tenho que produzir frutos que não servem para mim. Eu estou fazendo algo que não serve para mim. Aí, ok. Bom, eu estou aqui nesse momento com 39 anos falando coisas que podem ajudar uma criança de 6 anos. Eu não tenho mais 6 anos. Eu não vou ter mais 6 anos como o Vitor. Então isso aqui tudo não serve para mim, o que diz respeito a uma criança. Mas vai servir para uma criança. Tem um pai nesse momento que está ouvindo, tem uma mãe gestante agora de 3 meses que está ouvindo, então ela já vai começar a buscar mais respostas e tal, e de repente essa criança passa por isso. Então isso aconteceu. Nós precisamos produzir um fruto com aquilo que nos é dado. No caso, um corpo físico. Então eu não só produzo fruto, como tudo que eu produzo é para mim. Aí eu vou engordando emocionalmente, vou engordando fisicamente, vou engordando intelectualmente, vou virando uma pessoa que eu só produzo para mim. Aí quando eu volto, eu continuo sendo este. Essa é a mensagem aqui. O maior perigo que eu tenho que enfrentar, o meu maior inimigo é o que eu tenho dentro de mim. São as imperfeições morais que eu ainda não consegui evoluir. Que elas estão lá desde o meu primarismo. Elas teimam em me manter encarcerado e eu fico repetindo aqueles erros e continuo desditoso. O esforço pelo autoconhecimento, pela autoidentificação no tocante às possibilidades que lhe dizem respeito, é compromisso inadiável para todas as criaturas que despertam em consciência lúcida para atingir a meta da existência, que é o estado Sukha, que é não precisar mais reencarnar. Olha só, estou falando conhecer o corpo, a mente, autoconhecimento, e olha a palavra que ela usa, esforço. Para emagrecer, você não precisa fazer um esforço? Então, naturalmente, você emagrecerá. Ao você fazer o esforço do autoconhecimento, emocionalmente você emagrecerá, intelectualmente você emagrecerá. Isso é no sentido de você reduzir, né? Ficar com assim, a massa magra. Você fica com aquilo que é bom e queima aquilo que não presta, porque você é cheio de conhecimento inútil. Tanto faz. Ah, eu conheço datilografia, máquina de escrever, ninguém vai usar mais. Queima essa porcaria de conhecimento. Não precisa. Você não vai derreter seu cérebro e perder a sua memória. Mas é nesse sentido. Não faz mais diferença ficar guardando coisas. Ah, porque essa coisa dos anos 90, acabou os anos 90, já é 2024. Dá para entender isso? Tá? São 34 anos. 1990 para cá são 34 anos. Então 1990 está mais perto de 1960 do que de 2024. Não adianta mais carregar essas coisas de lá. Porque era isso, porque mulher fazia isso, homem fazia aquilo, porque isso é coisa de bicha, porque acabou. Então isso é emagrecer intelectualmente. Você faz um esforço de autoconhecimento. O simples esforço vai gerar queima de energia. E você começa a se concentrar. Não vai dar tempo de ficar olhando o que está acontecendo com o vizinho, não vai dar tempo de ficar preocupado em olhar o celular do namorado, Big Brother, nada disso. Porque você se concentrou em se alimentar daquilo que é importante para este santuário sublime que é o seu corpo. É o me auto-identificar no tocante às possibilidades que me dizem respeito. Isso, segundo Joana, é um compromisso inadiável para todas as criaturas que despertam em consciência lúcida para atingir a meta da existência. Se eu não estou tentado, motivado a fazer isso, é porque eu ainda não despertei.
porque é inadiável. O que me falta para despertar? É isso que eu digo. Não faça ser o infarto. Fica com raiva de mim se você quiser. Fica com raiva do canal Mood se você quiser. Mas ao invés de quebrar o teu controle remoto, vai pedalar. Vai fazer flexão. Vai escrever a primeira página do seu livro. Vai brincar com seu filho. Vai levar seu cachorro para passear. Começa a fazer alguma coisa diferente. Porque é inadiável. Normalmente, em mecanismos de transferência ou de fuga da responsabilidade, pensam alguns indivíduos que os seus inimigos encontram-se fora, programando ataques, estabelecendo estratégias de agressão e de destruição. Então, pode ficar com raiva, mas é de você que você está com raiva. Às vezes a pessoa fala, é culpa da minha mãe, porque na minha família todo mundo é gordo, é culpa do meu pai, porque todo mundo fuma, tem 10 dependentes químicos na minha família. Não. Eu sou. Eu sou responsável por tudo, inclusive a minha genética, porque ela me foi dada baseada no meu mérito. Então eu sou responsável por tudo. Eu não sou vítima de algo. Eu tenho que sair da transferência, parar de fugir da responsabilidade, assumi-la e não ficar achando que o mundo ou as pessoas querem me destruir. Os adversários de fora, muito decantados, mal algum podem fazer quando se está consciente de si mesmo e disposto a galgar níveis mais elevados na escala da evolução que não cessa. Não adianta, se você é consciente, se você é uma pessoa feia e é consciente da sua feiura, e alguém fala, você é feia, você fala, não te afeta. Mas se você é feia, nega isso. Quando alguém fala que você é feia, você se irrita e acha que a pessoa está te atacando. Mas é uma constatação de fato, você é feia. Como quer que seja. É simples, tem coisas que são feias, tem pessoas que são feias, tem bebês que são feios. Isso não significa que não possam ser amados, que tenham menos mérito. É um traço, é feio. Como tem gente que tem orelha grande, como tem gente que tem testa grande, grande comparada dos outros, você olha e fala, essa testa é grande. E é. Eu me conheço. E em se conhecendo, você não se ofende. Quando você não se conhece, aí fica essas coisas. Então a pessoa, a mulher chega no cara e fala, oi, vamos sair daqui. Ele olha para ela e fala, não estou interessado. Ah, então é bicha. Como que não vai querer uma mulher como eu? Porque ela se acha linda, porque ela se acha única, porque ela nunca foi rejeitada. Quando ela é rejeitada, ela precisa de uma razão para isso. E a razão é, esse cara é gay. Porque todo hétero ficaria comigo. Então isso é não se conhecer. Eu não entendo que existe no mundo todo tipo de gosto. Tem gente que só se sente atraído por pessoas 40 quilos acima do peso. Tem gente que só se sente atraído por pele negra, por pele branca, por olho claro, por olho castanho. E tudo bem, não importa quem você seja. Você pode ser a loira mais linda do planeta e o indivíduo só se interessa por negra. Não tem problema. Ter autoconhecimento é isso. É quando você olha e percebe, eu não gosto de homem com bigode. Eu não gosto de homem com barba. Então, se eu não gosto de homem com barba, vai ter um homem que não gosta de cabelo loiro. Tá tudo certo. Parou de sofrer. Isso é muito grande. Em todos os sentidos da vida, você vai compreendendo que o outro tem direito a fazer escolhas. E aí, se você vai deixá-las te afetarem, depende de você. Então, os adversários de fora não podem me fazer mal, a não ser que eu não esteja consciente de mim mesmo. Por isso mesmo, qualquer ocorrência perniciosa que afete esse gigantesco instrumento da evolução representa um dano de consequências graves, impondo refazimento através do renascimento corporal em equipamento desorganizado pela sandice que o indivíduo se permitiu. Aqui ela está indiretamente deixando claro que o suicídio não é uma saída. Qualquer ocorrência perniciosa que afete esse instrumento, ou seja, o que eu causar de dano para esse corpo, terá uma consequência,
Qual é a consequência? Eu vou ter que refazê-lo através do renascimento. E eu vou renascer num equipamento desorganizado de acordo com a sandice que eu permiti. Então, se eu dou um tiro na cabeça, explodo meu cérebro, eu vou nascer num corpo com o cérebro. Isso é provavelmente. Não posso dizer aqui 100%, tá? É o que é sugerido. Vai nascer com a deficiência visual, porque o barulho da arma explodiu teu ouvido. Se jogou na frente de um caminhão, foi pedaço para todo lado, vai nascer aquela pessoa que é só o tronco. É isso que ela está dizendo. Você vai ter que refazer. Porque te foi dado, você é responsável. Então quando você chega e fala, cadê minha outra Ferrari? A tua Ferrari é aquele Peugeot 206 lá embaixo daquela mangueira que já está com os pneus murchos, todo enferrujado. Mas não, O que eu vou fazer com esse carro? Não sei. Aí você vai ter que começar tudo de novo. Então, pra quê? O suicídio não é a saída, abandonar-se não é a saída. Eu vou sempre dizer isso, não detona esse pulmão. Agora com 60 anos você não precisa de muita coisa, você só fica assistindo televisão e série, mas a criança precisa do pulmão. Quando você reencarnar uma criança que não pode brincar porque não tem respiração, vai te doer muito. Então isso é dar um fruto para outra pessoa comer. Você vai ter o esquecimento dessa encarnação. A próxima criança é você. Então pensa na criança que você vai ser e dá uma limpada nesse corpo. Dá uma limpada nesse corpo, porque é ele que você vai pegar depois. A hora que você for trocar de carro. Muito bem, parabéns, teu carro ficou em perfeito estado, vamos te dar um. Agora com um acessório a mais. Você detonou teu carro, vai lá, pega ele embaixo da mangueira e começa a reformar. Ô, gente, alguém tem um pneu de Peugeot 206 aí? Alguém tem? Vai ter que reformar o carro inteiro. É uma encarnação, 2, 3, só para refazer. Como o indivíduo já está irritado, porque ele já se matou na outra, ou já se destruiu na outra, e ele não teve tempo de elaborar isso psicologicamente, a chance dele estragar essa agora também é maior. E aí é onde não termina. Esse processo não acaba nunca se o indivíduo não tomar consciência. A visão religiosa castradora do passado via no corpo um adversário em face dos seus impulsos e necessidades, passando a puni-lo de maneira covarde e a aplicar-lhe cilícios, a fim de diminuir-lhe a vontade em falsas tentativas de libertá-lo das tentações. Então ela começa a falar sobre a própria natureza do corpo, que tem seus desejos, que tem seus movimentos, e que a visão religiosa tentou transformar isso em punição. Bate no seu corpo, se bate, se flagela, ajoelha no milho, ajoelha na tampinha virada, castração, amarração, aqueles cintos de castidade. Gente, um cinto de castidade, um cinto de ferro que tem um cadeado para você não tocar sua genital. Olha isso! Que coisa louca! Isso é muito grave. Não podia. Falar, tudo bem. Então, imagina o sofrimento, porque às vezes o cinto fala, o cinto para não tocar genital. Mas imagina o sofrimento de você estar com um negócio amarrando e você começa a ter uma ereção, porque isso é natural. E não pode, porque ele está preso. Oh, meu Deus. Para fazer isso com o ser humano, porque era uma tentativa de... Né, era tabuada, né? Era na tábua ali que a criança aprendia a matemática. Dar a mão a palmatória. Você errou, dá a mão. Pancada, que é aprendizado. Se machuca o corpo físico, gera aprendizado. Ah, se masturbou? Vamos machucar aí. Vamos machucar sua genitália, que aí você tem um aprendizado nessa área. Quando você for relar a mão nela, você vai lembrar que doeu. E a Joana está dizendo que isso não faz sentido. Falsa tentativa de libertar da tentação. O amor, portanto, para com o doce e calmo jumentinho, conforme o denominava o santo de Assis, em reconhecê-lo como o animal em que montava, é a proposta mais bela e rica de contribuições para a sua preservação e harmonia. Então, eu trouxe aqui a nota do expositor, o dócil jumentinho. Francisco de Assis, ao se fazer o portador da mensagem do Cristo, em plena Idade Média, estabeleceu para si mesmo regras extremamente rígidas. As regras que estabeleceu eram severas, onde, entre outras coisas, não era permitido usufruir senão do estritamente necessário.
E, se ele criou as regras, era o primeiro a segui-las. Seu quarto parecia uma cela, sem conforto algum. Para cobrir o corpo, ele usava um tecido áspero em forma de túnica, com uma corda na cintura, à guisa do cinto. O tecido era o desprezado pelos mercadores da cidade de Assis, pois era aquele usado como embalagem das fazendas, sedas e veludos que adquiriam para o comércio. Para as refeições, Francisco era extremamente frugal, alimentando-se um pouco menos que o necessário, até mesmo porque pensava sempre nos outros, antes que em si mesmo e nas suas necessidades e satisfações pessoais. Certo dia, estando a meditar, compareceu Frei Leão, um de seus mais próximos companheiros. Ele dizia que tinha um problema e desejava o auxílio de Francisco para a solução. Pai Francisco, começou, eu conheço uma pessoa que tem um jumentinho. Ele é muito frágil, magro, doente. Apesar disso, seu dono não o alimenta bem e exige muito dele. Ele monta no animal e exige ser carregado? Perguntou Francisco. Sim, pai Francisco, o pobre animal mal se aguenta em pé e o dono lhe exige isso e muito mais. Não tem piedade para com ele. Diga-me, que devo dizer a esse homem? Francisco era conhecido por amar os animais. Mais de uma vez, em descobrindo que alguém apanhara uma lebre em armadilha, ele a comprava para a libertar. Em festividades religiosas, jamais esquecia que os animais deveriam ser brindados com rações extras, fossem animais domésticos ou os pássaros livres que enchiam os ares. Então, respondeu a Frei Leão: que maldade! Pois traga-me esse homem e eu falarei com ele. Dir-lhe-ei como se deve tratar os animais. Frei Leão docemente esclareceu: Pai Francisco, é você o dono do jumentinho. Seu corpo é o jumentinho que o leva a todo lugar e não está sendo bem tratado. Embora hierarquicamente ele fosse superior, o líder de todo o grupo, humildemente respondeu Francisco: Verdade, Frei Leão? Eu faço isso com o meu corpo? Trato-o tão mal assim? E ante a afirmação do companheiro, Francisco ali mesmo se ajoelhou e orou. Meu doce jumentinho, me perdoe. Nem percebi que estava a tratar tão mal a você, de quem dependo para realizar minha obra. Perdoe-me, terei mais cuidado daqui em diante. Então, quando Joana fala aqui, ó, o amor, portanto, para com o doce e calmo jumentinho, nosso corpo físico, em reconhecê-lo como animal em que montamos, é a proposta mais bela e rica de contribuições para a preservação e harmonia. Ok? Essa profundidade de percepção, como essa ideia de Francisco de Assis, é parecida, né, ou quase igual a de Siddhartha Gautama, que vira Buda. Quando eles entendem que a rigidez não é o caminho, e a soltura também não. Ser estritamente rígido, com cintos de castidade, com a alimentação toda milimétrica, e ser também solto, como qualquer coisa, e não penso mais nisso tudo, são caminhos de destruição, de desequilíbrio. Equilíbrio é o meio. De vez em quando isso, de vez em quando aquilo, mas na média você está sempre melhorando. Então esse é um ponto de reflexão, né? De alcançar esse espaço de iluminação, respeitando este corpo que aí está. Esse ouvido que te permite escutar esse estudo, estes olhos. Então cuide para que não tenha uma surdez, cuide para que não tenha uma catarata, um glaucoma. Se aparecerem sintomas, vá resolver isso mais logo. Este corpo que te permite fazer tudo, precisa em troca ser bem alimentado, cuidado e amado. Próximo encontro, 2 de março, capítulo 10.1, a vida harmônica. Muito bom, né? Para quem ficou até o final. Para quem saiu correndo para tomar uma Coca-Cola, perdeu. Mas vocês que ficaram até o final, espero que as reflexões tenham auxiliado de alguma maneira. Cuidemos, portanto, desse jumentinho. Até a próxima.